Hoje eu quero começar uma série de palavras falando sobre o reino de Deus. E é muito importante você entender o que nós vamos ensinar nesses dias, nessa série de mensagens, porque isso aqui está um grande segredo para você ser abençoado. Quantos aqui querem ser abençoados? Amém. Amém. Então aqui está um grande segredo para você viver o reino de Deus na sua vida, para você receber as bênçãos de Deus na sua vida. Deus é um Deus abençoador. Quantos creem que Deus é um Deus abençoador? Amém, eu creio. Deus sempre quer te abençoar e Deus sempre vai te abençoar. Amém, eu creio. Mas existem bênçãos que só vão ser liberadas na sua vida se você estiver de acordo com a visão de Deus. Então olha bem, pense bem, presta atenção. Nós somos seres cidadãos dos céus. Nós somos cidadãos dos céus. Amém. Aleluia. Olha para o seu irmão, pergunta: você é um cidadão do céu? Você é um cidadão do céu. Deus, Ele criou, olha aqui para mim, Deus criou eu e você, Deus criou todos os seres com o intuito. Deus criou eu e você com o intuito de nós pertencermos à família dele. O reino de Deus, olha só, Deus ele é um rei. Amém? Amém. Obrigado. Deus ele é um rei. E Deus, um rei, ele precisa ter cidadãos no reino dele. Então Deus ele tem a essência real dentro dele. Deus então ele vai e Deus ele cria. Primeiro Deus criou os céus, Deus criou os anjos, Deus criou os arcanjos, os serafins, os querubins, os seres viventes. Mas mesmo assim Deus ainda queria mais pessoas, outros seres para fazer parte desse reino dele. Então Deus resolveu criar o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Deus estendeu o reino dele do céu, o reino celestial aqui para a terra. Primeiro Deus criou a terra, Deus criou as condições para que aqueles que seriam cidadãos do reino pudessem habitar aqui nessa terra. E aí Deus criou o homem e a mulher. Só que houve uma rebelião no céu. E o diabo quis usurpar o reino de Deus. E a Bíblia diz que o diabo foi jogado do céu. E a Bíblia diz que agora o diabo ele veio aqui na terra, e aqui na terra, do mesmo jeito que ele tentou usurpar lá no céu o reino de Deus, agora ele vem e usurpa aqui na terra o direito do homem viver nessa terra debaixo do reino de Deus. Mas aí Jesus vem, e Jesus ele vem para novamente estabelecer. Então o diabo ele vem e ele toma do homem o controle, o domínio da terra. E o diabo agora começa a estabelecer aqui na terra o império das trevas. Por isso que João fala que o mundo jaz no maligno. E aí o que acontece? Jesus vem para restabelecer a vontade de Deus, que é estabelecer o céu, ou seja, estabelecer o reino de Deus novamente na terra. Olha o que diz aí em Mateus capítulo 4, versículo 23. Jesus, olha só aqui, Jesus ele já tinha se batizado por João. Jesus ele já tinha sido levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado por Satanás. Jesus fez Satanás no deserto, e aqui agora Jesus inicia o seu ministério. Aqui Jesus já está há um tempo já fazendo o seu ministério, o seu trabalho aqui na terra. E olha só o que a Bíblia diz aí. Jesus percorreu toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças no meio do povo. Então olha só, qual que era a pregação e o ensinamento de Jesus? O evangelho do reino. Jesus ele estava ensinando os seus discípulos, ensinando as multidões, pregando para as multidões, anunciando entre todos o evangelho do reino. Então
Então, o que é o Evangelho do Reino? A boa nova. Evangelho significa boa nova, uma boa notícia. Jesus estava trazendo uma boa notícia. Se você pegar aí Mateus capítulo 5, depois você pode ler em casa, depois desse versículo, você vai entrar em Mateus capítulo 5, você vai ver Jesus ensinando as leis que governam o reino de Deus. Jesus começa a falar, Jesus fala que ele não veio para revogar a lei e os profetas, mas ele veio sim para cumpri-lo. Por quê? Porque a palavra de Deus ninguém pode negar, ninguém pode mudar, ninguém pode desfazer da palavra de Deus, porque é o próprio Deus falando. Mas Jesus diz: eu vim para cumprir a palavra. Aleluia. E eu vim para estabelecer aqui nessa terra o reino de Deus. E Jesus, ele cumpre com a missão dele. Jesus cumpre com a missão de trazer o reino de Deus para essa terra. Jesus, então, ele levanta discípulos, Jesus, ele levanta a igreja, e agora eu e você que somos a igreja, amém, nós somos responsáveis. Aleluia. Olha para o seu irmão e fala: você é responsável. Você é responsável de expandir. Fala para o seu irmão: você é responsável de expandir o reino de Deus. Sabia disso? Que você é responsável. Agora, ei, deixa eu te falar uma coisa. Importante você saber disso. Nós somos responsáveis. Foi nos dada o encargo, foi nos dada a missão, foi nos dada a direção de nós irmos e implantarmos o reino de Deus aqui nessa terra. Agora, eu e você não somos mais cidadãos dessa terra. Eu e você somos cidadãos do reino. O que é um reino, irmãos? O que é um reino? Um reino é um governo, é um país, é um lugar. O reino, ele é uma sociedade de pessoas que vivem, que têm um estilo de vida. Então, o brasileiro tem um estilo de vida, o americano tem outro estilo de vida, o britânico tem outro estilo de vida, o japonês tem outro estilo de vida, o chinês tem outro estilo de vida. Cada lugar do planeta que você vai é um reino. E cada um tem um estilo de vida. E o reino de Deus também tem um estilo de vida. E o estilo de vida do reino é bem diferente do estilo de vida aqui na terra. Porque aqui na terra nós somos ainda influenciados pelo estilo de vida do império das trevas. Por isso que o mundo já está aqui. Então o reino de Deus, ele não é um reino de qualquer jeito. O reino de Deus é diferente do reino que eu e você estamos acostumados a viver aqui nessa terra. E é isso que eu quero ensinar para vocês. Dentro dessas palavras, eu quero mostrar para vocês como é o reino de Deus. Aleluia. Quais são, olha só, se você faz parte do reino de Deus, existem as leis, os princípios do reino de Deus, que eu e você temos que viver. Olha aqui, não dá para você viver no reino de Deus debaixo das leis e dos princípios aqui nessa terra. É diferente, totalmente diferente. E tudo tem uma causa. Então, quando você vive alguns princípios aqui da terra, você vai ter uma colheita. Se você vive os princípios do reino, você vai ter outra colheita. Então, pode ser que você esteja hoje no reino de Deus, mas esteja vivendo princípios aqui nessa terra. E aí, tem coisas que na sua vida que você quer colher do reino de Deus, mas vivendo princípios, você não vai colher. Não tem como. A semeadura é diferente. É a mesma coisa que você plantar feijão e querer colher manga. Vai colher. É a mesma coisa você viver os princípios dessa terra e querer que Deus te abençoe. Não vai, porque não tem como. Não cola. Os princípios do mundo com os princípios de Deus não cola. E eu vou te falar uma coisa: tem muitos crentes que estão no reino de Deus, que se dizem parte do reino de Deus, mas que vivem princípios dessa terra. E aí não tem como você dizer que é o reino do reino de Deus. No reino de Deus tem coisas que não cabem, que não entram. Lá em Apocalipse, e o apóstolo Paulo também fala que determinados tipos de pessoas não vão entrar no reino de Deus. Tipo, o beberrão, o adúltero, o assassino, o fofoqueiro,
um mentiroso, esse tipo de gente não entra no reino de Deus. Não entra. Por isso que você precisa entender, porque se você continuar vivendo dessa maneira, tem coisas que você não vai desfrutar, não vai receber na sua vida. Então precisa mudar a mentalidade, tem que ter uma mudança de mentalidade. Por que tem que mudar a mentalidade? Porque você veio do reino das trevas. Você estava debaixo do império das trevas, agora você está embaixo do reino da luz. E agora tem uma outra mentalidade, uma outra cabeça, um outro jeito de viver, um outro estilo de vida. Amém. Você precisa se enquadrar nesse estilo de vida. Então é importante você entender isso. Então olha só, eu quero falar hoje de um princípio do reino que é muito importante para a sua vida. Esse princípio do reino aqui não tem negociação. Não tem esse negócio, não pastor, mas você não sabe. Não pastor, mas Deus me entende. Não pastor, mas isso aqui pode ter um parênteses aí. Não, isso aqui Deus pode permitir. Não, não tem. Não tem. Ou você vive, ou você está fora do reino. É forte. E você vai colher consequências disso. O princípio é esse. Esse é o primeiro princípio que eu quero ensinar para você, que é inegociável para você que é cidadão do reino. Quantos aqui são cidadãos do reino? Amém. Então abre lá sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 6, versículo 14. Você vai matar a charada logo de cara que eu ler esse versículo. Logo de cara que eu ler esse versículo, você já vai descobrir, esses dois versículos, você já vai descobrir qual é esse princípio do reino. Olha o que diz aí. Pois, se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará você. Vai passar. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Qual que é o princípio aí, irmãos? Perdão. Primeiro princípio dos cidadãos do reino de Deus. Você precisa entender esse princípio. Esse princípio é fundamental. Esse princípio é chave para a sua vida. Cidadão do reino de Deus não guarda mágoa nem rancor de ninguém. Vou repetir para vocês, aqui vai ser um corte. Cidadão do reino de Deus não guarda mágoa e nem rancor de ninguém. Aleluia! Por quê? Porque Jesus está dizendo. Jesus está dizendo aqui, olha só. Volta aí. Olha aí. Não, está certo. Porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Que Jesus é Jesus que está dizendo isso. Jesus está dizendo, se você perdoar, tem perdão para você, tem esperança. Se você não perdoar, sem chance, meu irmão, também não tem perdão. Então olha só, perdão é um princípio importantíssimo do reino. Vamos ver o que Jesus é tão importante que aqui Jesus ele faz essa citação na oração do Pai Nosso. Jesus está dizendo isso aqui. E agora olha só o que diz. Jesus faz uma parábola sobre isso. Lá em Mateus capítulo 18. Vamos ler o que diz lá. Mateus capítulo 18. Abra sua Bíblia aí, versículo 21. Mateus 18, 21. Olha o que a Bíblia diz aí. Olha só. Nós vamos até o versículo 35 aí. Então vamos ser rápido aí. Então Pedro, aproximando-se, me perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus, olha só o que Jesus está falando, sobre o quê? Reino dos céus, olha só o que Jesus diz. Por isso, o reino dos céus, deixa eu parar aqui um minutinho. Pedro, ele chega em Jesus e ele faz uma pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Na tradição judaica, na tradição dos judeus, dos rabinos,
Eles falavam que até 3 vezes era o limite. Pedro querendo ser generoso, Pedro querendo ser, se mostrar bom diante de Jesus, falou assim: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até umas 7? Tem que ser generoso. Aí Jesus olha para ele e fala: não, Pedro, 70 vezes 7. Tem que perdoar. Aí você faz a conta. E isso aí não é na vida inteira. 70 vezes 7 é por dia. Então, os rabinos, eles falavam que você deveria perdoar até 3 vezes. 3 vezes já era o limite. Pedro quis chegar até 7. Jesus fala: não, no mínimo 490 por dia. Então, olha só. E aí, Jesus, logo falando isso para o apóstolo Pedro, ele já entra para ensinar os discípulos sobre o perdão. E aí, Jesus conta uma parábola. Olha só o que diz aí, presta atenção. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. Vai passar. Passando a fazer, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Espera aí, 10 mil talentos hoje seria em volta de uns mais de 10 milhões de reais. Vamos colocar assim. Eu esqueci o valor exato, mas é uma conta impagável. Mais de 10 milhões de reais. Vamos lá. Passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10 talentos. 10 mil talentos. Não tendo ele, porém, como que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, olha só, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Olha só, o cara devia mais de 10 milhões. Para pagar a dívida do cara, o rei mandou fazer o quê? Vender ele, a mulher, os filhos e tudo que ele tinha. E ainda não pagava a dívida. Não, o rei, vende tudo, vende ele, a mulher, os filhos, põe tudo para ser escravo, e aí vai morrer a dívida. Aquele servo, então, que ele fez, ele rogou, ele pediu misericórdia, pediu para o rei ter compaixão dele, esperar que ele ia dar um jeito, ele ia fazer alguma coisa. Aquele rei, então, olha só, ficou com dó daquele servo, e ele pegou, e o que ele fez? Ele não esperou o servo: não, então tá bom, vou te dar um prazo. Não, ele chegou no servo e falou: está perdoada a sua dívida, não precisa pagar mais nada, eu te perdoo, está livre, vai embora, você está livre. E aí olha só o que acontece. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. O cara devia 10 milhões, aí achou o cara que devia 100 real para ele. E aí olha o que ele fala: e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que deves, o que me deves. Então o conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e eu te pagarei. E ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que salvasse a vida. Olha só, o cara tinha acabado de receber perdão de uma dívida impagável. Agora ele vai e encontra um cara que devia uma ninharia para ele, e ele cobra o cara fala que não tem dinheiro, o cara faz a mesma coisa que ele, pede para que ele tenha paciência, porque ele espere, pede perdão, roga para ele, mas ele é implacável. O que ele faz? Ele manda prender o cara. Mandou prender o cara até o cara pagar a dívida. Olha só, agora passa aí. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, olha só, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do seu íntimo
não perdoardes cada um a seu irmão. Pode passar. Até aí. Até aí. Olha só. Aquele senhor, então o que ele fez? Os amigos daquele cara pegaram e contaram para o rei o que ele tinha feito. O rei mandou chamá-lo e o rei falou: olha, eu te perdoei uma dívida impagável, e você não poderia ter feito isso com aquele rapaz também, com aquela pessoa? Agora, por que você não perdoou aquele rapaz? Por que você não fez com ele o que eu fiz com você? Então agora você vai preso, você vai ser lançado aos verdugos, até que você me pague toda a dívida. Enquanto você não pagar agora toda a dívida que você me deve, você não vai sair de lá. Agora eu pergunto para você, como é que esse cara ia pagar a dívida agora? Se a dívida era um valor impagável, e se ele estava preso, não tinha como ele sair de lá para pagar a dívida. Outra coisa importante que você precisa ver, que aí fala a palavra verdugos. Sabe o que significa verdugos? A palavra verdugos aí são atormentadores. O que era naquela época? Naquela época as pessoas eram jogadas no calabouço da prisão, e lá ficavam os verdugos. Eram soldados que tinham a missão de ficar ali dentro da prisão, atormentando aqueles prisioneiros. Você já assistiu um filme assim? O cara está lá dormindo, lá no calabouço, lá dentro da prisão. De repente chega o guarda com um balde de água gelada e joga um balde de água gelada no cara, o cara acorda. De repente o cara está lá dormindo, o guarda chega e vem com uma lança e cutuca ele. E fica lá atormentando, não deixa a pessoa dormir. Constantemente ele é açoitado dentro da cadeia. Jesus está dizendo que o que Jesus quis dizer com essa parábola? Jesus está dizendo nessa parábola, presta atenção aqui, Jesus está dizendo nessa parábola que quem não perdoa também vai ter o mesmo fim que teve esse homem. Olha só, eu e você, nós temos com Deus uma dívida impagável. Ei, presta atenção, eu e você, nós temos com Deus uma dívida impagável. Os nossos pecados foram tantos que nós não temos como pagar a nossa dívida. Eu e você somos tão ruins, pessoas tão ruins, que nós não temos como pagar diante de Deus a nossa dívida. Diante de Deus a nossa dívida, nós somos sujeitos e destinados ao inferno. Mas agora Jesus veio, morreu na cruz no nosso lugar, e através do sacrifício de Jesus, através de você ter crido no sacrifício de Jesus, Deus perdoou as nossas dívidas. O Senhor perdoou a sua dívida, meu irmão. Você agora não tem mais dívida, você agora é lavado, remido, salvo pelo sangue de Jesus. Agora, você tinha uma dívida impagável com Deus, Deus perdoa a sua dívida. Alguém faz uma dívida com você, e aí você não perdoa. O irmão falou algo de você, agora você não perdoa. O irmão pisou no seu pé, agora você não perdoa. O que Jesus está falando? Você tinha uma dívida impagável, eu perdoei, e agora a pessoa que fez algo muito, muito inferior ao que você fez para mim, você não quer perdoar. Como assim? Isso não é visão, isso não é atitude de cidadão do reino. E aí Jesus está deixando bem claro aqui, olha, se você não perdoar, como nós lemos lá em Mateus capítulo 6, se você não perdoar as ofensas do seu irmão contra você, morreu, eu também não vou perdoar você, você também não tem perdão de Deus. Você não tem perdão de Deus, e a Bíblia fala não só isso, Jesus está falando, olha, e vão vir verdugos. Sabe o que são verdugos? Verdugos são demônios. E a Bíblia está falando que você vai ficar dentro de uma cadeia. A
cadeia aqui não é uma cadeia física, mas quando você não perdoa as pessoas, quando você não pratica o perdão, você está preso dentro de uma cadeia. Uma cadeia espiritual é formada à sua volta, e demônios vão atormentar você, vão afligir a sua vida. Quando não há perdão de Deus, e você cai nas garras de demônios, você cai nas garras de Satanás. Porque cidadão do reino não pode viver em princípios aqui na terra, meus irmãos, aqui na terra não se pratica o princípio do perdão. Perdão não é algo natural. Perdão não é um princípio do mundo. Perdão é um princípio espiritual. É um princípio do reino. Somente cidadãos dos céus entendem e sabem viver debaixo do perdão. O que é o perdão? Eu quero avançar com você nisso. Há várias palavras no grego que demonstram o significado da palavra perdão. Por exemplo, existe uma palavra que chama afieme. Afieme significa perdão das dívidas. É aquela oração que Jesus faz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, afieme, ela significa perdão de dívidas, perdão de pecados. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 9, versículo 2, versículo 5 e versículo 6. Olha o que a Bíblia diz aí: eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Olha o versículo 5. Mas, pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Versículo 6 agora. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse-lhe então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então essa palavra, ela implica em libertação. Perdão significa libertação. Perdão significa deixar ir. Perdão significa mandar embora. A palavra perdão significa despedida. Esse é um dos significados da palavra perdão. Outra palavra do grego que denota perdão se chama charizomai. Charizomai significa atribuir um favor incondicional. Olha o que diz lá em Efésios, essa palavra está lá em Efésios capítulo 4, versículo 32. Olha o que diz aí, Efésios 4, 32. Olha o que diz aí: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, charizomai significa atribuir um favor incondicional ao outro. Significa você ser benigno com seu irmão. Significa você ser compassivo com seus irmãos. Significa você perdoar seu irmão incondicionalmente. Ou seja, eu não tenho condições, eu não imponho condições para mim perdoar a pessoa. Não, eu perdoo independentemente do que ela faça, independentemente do que ela fez. Eu vou perdoar esse irmão, eu vou perdoar essa irmã. Isso se chama charizomai. Outra palavra, essa palavra se chama apolu.
Apolus significa libertar ou liberar, livrar alguém de alguma coisa, deixar ir. O problema é que a falta de perdão é ao contrário de tudo isso. Então, quando eu não perdoo, eu não quero liberar. Quando eu não perdoo, eu não quero livrar essa pessoa da minha condenação. Quando eu não perdoo, eu não quero deixar a pessoa em paz. Quando eu não perdoo, eu não quero perdoar essa dívida que a pessoa tem comigo. Quando eu não perdoo, eu não quero mandar essa pessoa embora. Eu quero justiça. Então, perdoar é deixar livre. Perdoar é soltar, perdoar é libertar, perdoar é despedir, perdoar é mandar embora, perdoar é atribuir favor incondicional àquele que nos feriu, perdoar é não levar em conta o mal causado, perdoar é não reter a mágoa ou a ferida, perdoar é agir como se o incidente não tivesse nunca acontecido. Perdão é uma dádiva divina. Olha só, compartilhada com homens. Perdão de Deus é o padrão para o perdão humano. Então olha só, qual que é o padrão de nós que somos cidadãos do céu, cidadãos do reino de Deus? O mesmo padrão do nosso reino. Perdoar incondicionalmente. Amém. Então olha só, como Deus perdoa, eu e você devemos perdoar. Perdoar é andar em liberdade e paz. Então olha só, perdão, além de tudo isso, o perdão é o caminho para a sua libertação. Ei, presta atenção. Perdão é o caminho para a sua libertação da mágoa, da ferida e da amargura. Amém. Tem muita gente que vive amargurado, tem muita gente que vive ferido, tem muita gente que vive debaixo de amargura, debaixo de ressentimento. Tem muita gente que vive debaixo de prisões por falta de perdão, porque não consegue perdoar. É interessante você falar sobre isso, irmãos, que o diabo ele é tão sagaz quando nós falamos de perdão, que as pessoas ficam inquietas. As pessoas ficam inquietas quando você começa a falar de perdão. É tão espiritual o negócio, que o diabo tenta criar distrações. Parece que tem formiga aí na sua cadeira. Parece que bate um som terrível, porque isso é espiritual demais. O diabo paralisa as pessoas, porque ele não quer que você viva esse princípio na sua vida. A falta de perdão, ela te mantém preso no seu passado. Quem não perdoa é prisioneiro do seu passado. Quem não perdoa perdeu a capacidade de viver o presente. Quem não perdoa encara o presente com olhos do passado. Olha aí. Por quê? Porque você está preso, está amarrado, está dentro de uma cadeia, está dentro de uma prisão. Quem não perdoa é atormentado por demônios. Por isso que não é um princípio do reino de Deus. Então, quem não perdoa é prisioneiro de Satanás. Então, quando eu e você perdoamos, o que acontece? Nós liberamos as nossas vidas para receber de Deus. Quando você perdoa, você está liberando a sua vida para receber de Deus. Você está quebrando cadeias. Você
está quebrando correntes, você está quebrando amarras. Amém. O perdão é um agente do céu, é divino. Então deixa eu falar para você uma coisa: você não pode ficar com mágoa, com ressentimento no seu coração. Você não pode ficar com raiva de ninguém. Você, como cidadão do reino do céu, você não pode ter mágoa, amargura, raiva, ódio. Esses dias eu ouvi uma palavra dessa aqui. Alguém contou para o irmão, meu irmão contou para mim, falou: tenho ódio dessa pessoa. Eu falei: misericórdia. Misericórdia. Você guardar ódio das pessoas, você está dentro de uma cadeia de Satanás na sua vida. Pode ter certeza que alguma área da sua vida tem demônio aí agindo, te atrapalhando. Alguma área da sua vida aí o inimigo está agindo. Não adianta, deixa eu te falar uma coisa, eu vou ser bem duro com você, porque eu quero te libertar nessa noite de toda a amarra de Satanás na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, não adianta você nem orar, suas orações não estão sendo ouvidas. O céu se fechou sobre a sua cabeça. Suas orações não passam do teto da sua casa ou aqui da igreja. Não adianta. E outra coisa, Deus não tem misericórdia de você. Se você não perdoa, não tem como Deus te perdoar. Não tem misericórdia para você, meu irmão e minha irmã. No céu não vai entrar pessoas que não perdoam. Não estou falando, desculpa, deixa eu reformular aqui minha fala. No reino de Deus não entra pessoas que não perdoam. Está excluída do reino. Você está pensando que você vai chegar lá no céu e vai encontrar aquele irmão que você está com raiva, e vai chegar lá no céu e vai falar assim: bom, eu já aguentava essa pessoa lá na terra, agora aqui no céu também? Não entra. Não entra, irmãos. Imagina chegar lá no céu e falar assim: ó, eu converso com todo mundo aqui no céu. O Isaac já está bravo, mas aquela irmã ali, ó, desde lá da terra, eu não estou aqui dentro com ela. Ó, aquele irmão ali, ó, desde lá da terra, eu não quero papo com ele. Não vai entrar, não tem, no céu não tem isso, irmãos. Ei, no reino de Deus não tem isso. Mágoa não entra no reino de Deus. Ressentimento não entra no reino de Deus. Ira não entra no reino de Deus. Amargura não entra no reino de Deus. Eita Deus! Fica tudo lá de fora. E quem carrega essas coisas dentro dela também não entra no reino de Deus. Você vai ser barrado na porta. É um filme que chama Barrados no Baile. Esse aí é Barrado na Porta. Barrados no reino. Não entra, irmãos. Eu estou brincando aqui, mas o que eu estou falando é sério. Não entra. Cidadãos do céu não guardam nada do seu irmão, eles perdoam. Eles perdoam. E deixa eu te falar, quando você não pratica esse princípio, tem bênçãos que não vão ser liberadas sobre a sua vida. Ei, quando você não pratica esse princípio, você não vai desfrutar de algumas bênçãos que Deus tem para você. O perdão, a falta de perdão é algo tão ruim, que a Bíblia diz que ela envelhece os ossos. A falta de perdão, ela é tão ruim que ela causa doença na sua vida. A falta de perdão, ela traz demônios, o céu se fecha. Quando você perdoa,
automaticamente você é curado por Deus. Aleluia. Quando você perdoa, você afasta demônios. Quando você perdoa, cadeias são quebradas. Por isso que você tem que estar constantemente sondando o seu coração. Você precisa sondar o seu coração para ver se você não está magoado com alguém. Você precisa sondar o seu coração para ver se você não precisa liberar perdão para alguém. Você precisa sondar o seu coração para ver se não alguma coisa que está acontecendo na sua vida, ou alguma coisa que ainda não está acontecendo, que você tem buscado do Senhor e ainda não está acontecendo na sua vida, pode ser essa causa. Então, olha só como é importante você entender esse princípio. Então, pelo perdão, você vai tomar a decisão de entrar no seu passado e perdoar todos aqueles que te feriram. Então você precisa colocar esse princípio em prática na sua vida. Você precisa fazer uma autoanálise. Tem alguém que está te magoando, tem alguém que te machucou, tem alguém que fez alguma coisa. Você tem que liberar perdão. Como é que eu libero perdão? Como é, pastor, que eu vou liberar perdão para as pessoas? Então deixa eu te falar uma coisa. O perdão, ele tem uma força. O perdão, ele tem uma força importantíssima na sua vida. Primeiro, perdoar é ter as emoções sob controle. Perdoar é ter as emoções conquistadas. Você, olha aqui para mim. Guarda o que eu estou falando para você. Pega isso aqui para você investir. Olha aqui para mim. Pega isso aqui para você investir na sua vida no ano de 2025. Você precisa entender e aprender sobre inteligência emocional. Aleluia. Você precisa aprender sobre isso. Vai ler todos os livros e ouvir todas as palavras e palestras que você puder nesse ano de 2025 sobre inteligência emocional. Por que muitas vezes nós não perdoamos as pessoas? Por falta de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É você dominar sobre as suas emoções. Por que tem pessoas que brigam constantemente? Porque elas são dominadas pelas suas emoções. Você conhece alguém que é dominado pelas suas emoções? Eu conheço um monte. Quando a pessoa é dominada pelas suas emoções? Quando os sentimentos dela dominam ela. Uma palavra tem o poder de tirar a alegria da pessoa. Uma coisinha tem o poder de tirar essa pessoa fora do sério. Ela fala uma coisa assim, acontece alguma coisa, pronto, já acabou o dia dela. Alguém fez uma coisa que ela não gostou, ela já solta os cachorros. Quando você tem problema de inteligência emocional, quando qualquer coisa tira você do sério. Esses dias atrás eu estou dentro de uma situação, não fui eu que causei a situação, foi a pessoa que causou essa situação que eu estou enfrentando há alguns dias. E eu estava no meu trabalho e essa pessoa chegou e começou a gritar comigo. Ela causou a situação, ela causou o problema e ela está botando a culpa em mim. E aí ela começou a gritar comigo no meio de todo mundo e eu lá não tinha calma. Ele falando, gritando e eu falando normalmente com ele. Minha esposa estava lá olhando, minha filha olhando. Ele gritando comigo e eu falando normalmente. Em momento nenhum eu perdi a calma com ele, mas ele só faltou vir para cima de mim. Aí depois, na hora que nós fomos embora, minha esposa falou assim: eu não sei como você aguenta, eu não sei como você ficar calmo nessa situação, eu não sei porque disso, eu não sei porque daquilo. Sabe por quê? Porque você precisa dominar sobre as suas emoções.
Se eu fosse dar lado para a minha emoção, eu ia partir para cima dele, ia quebrar a cara dele, ia fazer um negócio feio, não é forte. Mas o que você tem que fazer? Você tem que aprender a ter inteligência emocional. Sabe quem saiu humilhado de lá? Não fui eu. Sabe quem saiu, quem perdeu a conversa? Não fui eu, fui ele. Perdeu a conversa e perdeu a razão. Então olha só, você precisa aprender isso. Porque a sua falta de perdão, muitas vezes, você não consegue perdoar as pessoas, porque muitas vezes as suas emoções te dominam. Por isso que você toma decisões erradas. Por isso que muitas vezes você fala coisas que não gostaria de falar. Por isso que muitas vezes você faz coisas que não gostaria de fazer. Por quê? Porque as suas emoções te dominam. E não é a sua emoção que tem que dominar você, quem tem que dominar é você que tem que dominar sobre as suas emoções. E o perdão é você dominar sobre as suas emoções. A pessoa fez, a pessoa te machucou, a pessoa te magoou, a pessoa fez coisas contra você, mas eu não vou deixar esse sentimento, que é a mágoa, que é o rancor, que é a amargura me dominar. Vai bater e vai sair. Não vai entrar. Não vou deixar me dominar, porque eu sou um cidadão do céu. Isso não vai ficar guardado aqui dentro de mim. Isso não vai atrapalhar a minha vida. Eu não vou abrir uma porta para os demônios entrarem na minha vida e causarem na minha vida. E não adianta você orar, porque você que abriu a porta. Por isso que tem muita gente que tem mágoas de pessoas, tem muita gente que fica magoada com ela mesma, e tem muita gente que tem mágoas até de Deus. Bota a culpa em Deus daquilo que está vivendo, mas Deus não tem nada a ver com isso, é você que abriu portas para os demônios entrarem na sua vida. E quando você fala, ó demônio, pode entrar na minha vida, Deus não vai fazer nada, você não mandou ele entrar. E quando você não perdoa, você está falando, pode vir demônio, vem verduguinho do meu coração, vem na minha vida. Então você precisa aprender. Olha só, perdoar é ser igual a Jesus. Olha só, Jesus, ele é o único inocente que existiu aqui nessa terra. Fala para o seu irmão, você não é coitadinho. Você não é coitadinho. Fala para o seu irmão, você não é inocente. Você não é inocente. Não. Fala para ele assim, você também não tem carinha de anjo. O único inocente que pisou nessa terra foi Jesus. Aleluia. O resto tem tudo que tomar vergonha na cara e aceitar Jesus como seu Senhor. Aleluia. Fala para o seu irmão, você é cidadão do céu. Perdoar, olha aqui para mim. Ei, perdoar é deixar Deus ser juiz da sua causa. Por que nós não perdoamos? Porque nós queremos dar sentença para a pessoa. Nós queremos dar sentença. Nós olhamos e falamos assim, essa pessoa merece morrer. Tomara que aconteça alguma coisa com ela. Tomara que nada dê certo na vida dela. Tomara que o pastor tire ela. Tomara que o marido dela largue dela. Tomara que a esposa dele largue dele. Tomara que ele perca o emprego. Tomara que ele passe fome. Tomara, a gente quer. Mas essa é a semente do mal. E não fala que você não pensa assim, não. E você pensa assim, quando a pessoa faz uma coisa ruim, você fica remoendo de você, às vezes. Mas quando você perdoa,
Olha aqui para mim. Quando você decide, fala para o seu irmão, perdão é uma decisão. Perdão não depende de sentimento. Aí você olha e fala assim, mas eu não consigo perdoar essa pessoa. Quem falou que você precisa sentir para perdoar? Perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. Eu decido dizer assim, eu perdoo fulano de tal. É uma decisão. Amém. Mesmo que seus sentimentos vão contra, mas é uma decisão que você está tomando. Pastor, mas eu já decidi perdoar a pessoa, mas eu ainda sinto aquela coisa ruim quando eu olho para a pessoa. Continua na decisão de perdoar e peça para o Espírito Santo tirar esse sentimento ruim dentro de você. O Espírito Santo vai agir. Se você pedir com sinceridade, se você for sincero diante do Senhor, na sua decisão de perdoar, o Espírito Santo vai trabalhar esse sentimento dentro de você. O Espírito Santo vai te libertar desse sentimento. Porque quando você decide perdoar, o Espírito Santo vem e vai expulsando todos os demônios da sua vida. O Espírito Santo vai livrando você, vai limpando toda a sujeira que há dentro de você. Então, pelo perdão, você vai abrir o caminho para Deus trazer a cura na sua vida. Aleluia. Pelo perdão, você vai tomar decisão de entrar no seu passado e perdoar a todos que te feriram. Você tem coragem de fazer isso hoje? De fazer uma análise aí dentro de você e liberar perdão para todo mundo que você está carregando aí nas suas costas. Pelo perdão nós vamos nos armar para que não mais guardemos ressentimentos de pessoas que o diabo vier a usar para nos ferir. Então o perdão, quando você aplica o princípio do perdão na sua vida, ninguém tem mais o poder de ferir você. Quando você caminha debaixo do princípio do perdão, você caminha em paz, porque ninguém consegue te ferir mais. Ninguém consegue te ferir. Por mais que as pessoas tentem, não vão conseguir te ferir, porque o perdão te blinda de toda raiz de ódio, de amargura, de ressentimento, de ira. O perdão vai te blindar. Aleluia. Pelo perdão estaremos andando em vitória, pois andar em perdão é andar em vitória. Andar em perdão é andar na luz e na paz de Deus. Andar em perdão é impedir que o inimigo possa penetrar nas nossas almas através das suas feridas, acusações e calúnias. Andar em perdão libera a bênção de Deus sobre nós. Aleluia! Aleluia! É isso, irmãos. Amém. Então você deve carregar aí dentro de você. Se você é um cidadão do céu, você precisa carregar dentro de você o escudo do perdão. Você deve ter esse princípio. E, como cidadãos do reino de Deus, perdão é um princípio que você deve caminhar em cima dele toda a sua vida. Você deve perdoar o seu marido, você deve perdoar a sua esposa, você deve perdoar o seu parente, você deve perdoar principalmente os irmãos da igreja. Você deve perdoar as pessoas lá fora que não conhecem a Jesus, que andam debaixo do princípio do diabo. E o perdão ele é como uma espada de dois gumes. Tem duas faces. Tem a face do eu perdoo e tem a face do eu peço perdão. Eu perdoo aqueles que me magoaram, mas eu também peço perdão para aqueles que eu machuquei, que eu magoei. Eita Deus! Tem gente que gosta que os outros cheguem e pedem perdão para ele, mas ele nunca chega e pede perdão para os outros.
essas duas faces. Você também tem que aprender a pedir perdão. Quando você sabe que uma pessoa está magoada com você, vai lá e pede perdão para ela. Não espera lá ela vir conversar com você, não. Seja você o primeiro a perdoar. Brigou com seu marido, não espera ele pedir perdão para você. Vai lá e pede perdão para ele. Quem é mais cidadão do céu aí? Você ou ele? Perdoa antes da pessoa te pedir perdão. Já perdoa. Fala assim, ó, eu fiquei magoado com aquilo que você falou para mim, me perdoa. Você falou uma coisa de manhã para mim que eu não gostei, mas eu quero te perdoar. Pedir perdão porque eu fiquei magoado com você. Isso é a linguagem do céu. Isso é a linguagem do reino. Isso faz parte da vida daqueles que querem viver o reino de Deus. Então, perdão é um princípio do reino. Olha para a pessoa do seu lado e fala para ela: perdão é um princípio do reino. Fala de novo: perdão é um princípio do reino. Como liberar perdão? Decidindo. Segundo, perdão é um ato de obediência a Deus. Quando eu não perdoo, eu estou em desobediência. Se perdoares aqueles que vos ofenderam, o Senhor também vai o quê? Te perdoar. Se você não perdoar o seu irmão, o Senhor também não te perdoará. Sabe por quê? Porque você está em desobediência. Então, perdão é um ato de obediência. Eu perdoo porque Deus manda eu perdoar. Como liberar perdão? Decida mesmo que os seus sentimentos vão contra. Primeiro eu perdoo, depois eu sou curado. Ei, presta atenção aqui. Primeiro você perdoa, depois a cura vem. Então não pense, não queira, não, vou esperar Deus me curar e depois eu perdoo. Não, primeiro você perdoa, depois o Senhor vai tratar os seus sentimentos. Primeiro perdoa, depois a cura vem sobre você. Lute contra o sintoma. Está com raiva de alguém, não deixe essa raiva entrar. Eu já ministrei aqui sobre cura da alma, sobre emoções. Já ministrei aqui sobre a raiz da amargura, como ela funciona. Primeiro vem a ofensa, depois a ofensa vira mágoa. Olha aqui para mim, todo mundo. Primeiro você recebe a ofensa vira uma mágoa, a mágoa vira ódio, o ódio vira ressentimento, o ressentimento vira uma amargura. Destruiu você por dentro. Destruiu você por dentro. Quando que eu quebro esse ciclo? Quando vem a ofensa e eu perdoo. Quebrei o ciclo da amargura. Quebrei o ciclo. Então quando vem a ofensa, já libera perdão. Porque se você deixar entrar para dentro, aí meu irmão, aí o diabo vai sugar todas as suas forças. O diabo vai destruir você por dentro. Então olha só, lute contra o sintoma. Não aceite nada do diabo na sua vida. Fala para o seu irmão isso aí. Não aceite nada do diabo na sua vida. Aleluia. Outra coisa, como liberar perdão? Confesse com a boca e peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Senhor, eu perdoo fulano de tal. Me ajuda a vencer esse sentimento que está dentro de mim. O Espírito Santo vai produzir limpeza. O Espírito Santo vai produzir transformação. Então hoje eu falei sobre o primeiro princípio do reino para você. Cidadãos do reino perdoam. Cidadãos do reino não guardam mágoa. Cidadãos do reino não têm ódio. Cidadãos do reino não têm raiva. Cidadãos do reino
não tem ressentimento de ninguém, nem amargura. Fica de pé em nome de Jesus. Semana que vem nós vamos falar de outro princípio. Aleluia, Jesus. Fica de pé. Aleluia, Jesus. Agora é hora de cura. Tem alguém aí? Amém. Agora é hora de cura. Deus quer curar você nessa noite. Deus quer liberar você nessa noite de demônios que têm atormentado pessoas. Deus quer mandar embora agora espíritos malignos que estão atuando na sua vida por causa de falta de perdão. Deus quer liberar bênçãos que estão retidas na sua vida hoje. O caminho do perdão também, sabe o que é? A coragem. Você precisa ter coragem de chegar na pessoa e falar com ela, liberar perdão para ela. Você precisa criar coragem de ser sincero, de ser transparente, de abrir o seu coração e falar: olha, me perdoa. Olha, eu tenho uma mágoa que eu quero te pedir perdão, porque eu quero me libertar dessa mágoa. Quero me libertar desse ressentimento, dessa amargura que eu estou vivendo. Primeiro você vai orar agora. Você vai fazer, antes de você orar, você vai fazer uma reflexão aí dentro de você. Olhe para dentro de você agora. É hora de você fazer uma autoanálise, uma análise dentro de você, das suas emoções, dos seus sentimentos. Tem alguém que você precisa perdoar? Tem alguém aí que você está carregando aí, algum morto que você está carregando aí dentro de você? Tem alguém que está tirando a sua paz? Está tirando a sua alegria? Tem alguma porta aberta, alguma cadeia aí dentro de você? Faça uma reflexão agora. A primeira coisa é identificar quem você precisa liberar perdão, a quem você precisa perdoar. Nosso Espírito Santo, traz a lembrança agora, Senhor. Traz os sentimentos à tona agora, Senhor. Nosso Espírito Santo, nós queremos ver essa igreja cheia de cidadãos do céu, pessoas que andam debaixo dos seus princípios. Então começa a trabalhar agora, Senhor. Começa a trabalhar agora, doce Espírito Santo, sobre toda a amargura, sobre todo ressentimento, sobre toda mágoa, sobre todo ódio, sobre toda ofensa agora, Senhor. Começa agora, Senhor, a trabalhar na vida dos teus filhos, trazer a lembrança, Senhor. Traz a lembrança, Senhor, para que haja liberação agora, Senhor. Essa noite é noite de libertação. E nós, Senhor, invocamos a tua presença agora, Senhor. Invocamos anjos libertadores nesse lugar, Senhor, para colocar por terra toda a cadeia, para que toda a cadeia seja quebrada, para que toda amarra seja desfeita, para que toda oração retida chegue aos seus pés, Senhor. Nós oramos agora, Senhor, e declaramos o teu poder sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Doce Espírito Santo, que a tua palavra entre agora nos corações, produza transformação e produza mudança, Senhor. Aquilo que precisar ser acertado nessa noite, que seja acertado agora, Senhor, que seja resolvido, que seja mudado, que seja transformado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.